E por falar em impostos, a Câmara dos Deputados instala hoje a comissão que vai analisar a reforma tributária. A reportagem de Brasília conversou com o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que é o responsável pela análise da matéria. E, em primeira mão, fala sobre os principais pontos que serão modificados na política de tributos no Brasil. Marília Sena. Será instalada hoje na Câmara dos Deputados a comissão que analisa uma proposta de emenda à Constituição para mudar o sistema tributário. O deputado Joaquim Passarinho, que será o presidente do colegiado, conversou com a gente sobre o assunto. Um dos principais pontos que nós estamos discutindo é a simplificação. Durante esses anos que nós vamos discutindo aqui reforma tributária, o que normalmente escuta do empreendedor, de quem está trabalhando, que tem um empresário, é que ele não consegue entender, né, esse calhamaço ou essa prostituição quase que nós temos na legislação tributária brasileira. Então, isso que nós precisamos acabar. Os outros três que existem, eles aglutinam alguns impostos. Eles apenas fazem isso. Ele diminui o número de impostos, mas ele continua com a mesma forma de cobrança. Esses são mais simples. Eles criam um único imposto federal, um único imposto estadual e um municipal. E deixam que os estados e municípios possam legislar sobre os seus impostos. Então, aquele que quiser cobrar um pouco mais, quiser atrair, ou um pouco menos para atrair empresa, vai poder fazê-lo. Deputada, a gente vai ouvir agora uma pergunta do nosso articulista de economia da Jovem Pan, Samidana. Ele enviou uma pergunta para o senhor. Gostaria de saber o seguinte: o Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo. Num ranking de 69 países, amargamos a posição de número 60. Por que não pegamos o sistema finlandês ou o sistema europeu e adaptamos sem os privilégios? Porque o problema daqui é que querem fatiar a reforma, mantendo os privilégios para alguns setores. Por que não fazemos isso? Eu acho que nós precisamos pegar algumas experiências exitosas. E essa da PEC 7, ela puxa uma experiência americana, né? Ela puxa o que existe nos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante, como eu disse, que a maior reclamação é sobre pode dizer, a prostituição praticamente, que é a legislação tributária brasileira, em que ninguém se entende. E fora a nossa legislação, a Receita Federal emite mais de 3 mil normas durante o percurso. Então, nós precisamos realmente simplificar e aproveitar o que já existe no mundo. Deputado Joaquim, o senhor é um grande defensor da política de desoneração da folha de pagamento. A gente vem acompanhando esse tipo de política há pelo menos 10 anos aqui no Brasil. Recentemente, focado em 17 setores a um custo de 7,4 bilhões de reais por ano. E muito é criticado o fato de, eventualmente, as empresas acabarem absorvendo esse subsídio como lucratividade e não necessariamente gerando empregos. Então, eu queria escutar o ponto de vista do senhor em relação à análise desse custo-benefício desse tipo de política. Também sabemos que a taxa de desemprego atingiu um pico lá na pandemia de 14,9%. Atualmente essa taxa de desemprego ela está em 11%, mas a gente também não consegue atribuir toda essa melhora necessariamente a esse tipo de política, porque também estamos acompanhando uma reabertura da atividade econômica ao longo dos últimos meses. Então, eu gostaria de escutar as considerações do senhor. Bom, eu acho que você tem razão, e eu acho que os 17 setores, eles mostraram que é possível fazer, apenas isso. Agora, a tese da desoneração da folha, ela vai muito em cima daquilo que nós entendemos que nós não podemos taxar quem emprega. Nós temos aí, temos números que não batem uma vez um com o outro, mas temos aí em torno de 12 a 13 milhões de empregados. Como empregar se eu tenho uma oneração nessa folha de praticamente 100%? Quer dizer, eu não entendo como eu vou cobrar imposto de quem gera trabalho, quem gera posto de trabalho. Então, nós precisamos cobrar imposto de serviços e não de emprego. E esse é um ponto independente da pandemia, independente de qualquer coisa. Então, tem que aproveitar esse momento da reforma tributária e embutir esse tema dentro. Isso, inclusive, é uma pauta da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Sempre o fisco quer cobrar mais impostos, criar nova carga para poder arrecadar mais. Nós vamos ao contrário. Nós queremos pegar o exemplo do Simples. O Simples diminuiu o valor dos impostos e ampliou quem paga, ampliou a base. E com isso se manteve ou até se aumentou a arrecadação dos estados. Eu acho que é o exemplo do Simples, a experiência do Simples que nós temos que trazer para a vida real. Por ser tão alto, tão alto em todas as esferas, que você acaba tendo uma máquina, né,
trabalhando de fiscais, né, de vendendo dificuldades e criando dificuldade para vender facilidade. Custo bom, né, é daquele que a gente quer pagar e não que dá vontade, que é tão alto que dá vontade de sonegar.